Baixo custo, liquidez e transparência. Os ETFs já não são novidade e democratizam o acesso a carteiras diversificadas e sofisticadas, tanto no Brasil quanto no exterior. Eles surgiram por necessidade prática, mas viraram um dos instrumentos mais relevantes para os investidores no mundo inteiro. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o mercado de ETFs. O que é, como funciona, quais são os riscos, as vantagens e por que ter uma parcela desse veículo de investimento como parte da sua carteira pode ser bastante estratégico. Mas antes, aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que a gente tiver por aqui. Bom, então vamos lá. Um ETF, cuja sigla em inglês quer dizer Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo negociado, nada mais é do que um fundo de investimento com cota negociada em bolsa. E ele tem como objetivo replicar um índice. Imagina que você queira replicar o desempenho, por exemplo, do Ibovespa, nosso principal índice acionário aqui no Brasil. Antes do surgimento dos ETFs, você teria que investir em cada ação que compõe o índice com os seus respectivos pesos. Como você deve imaginar, essa tarefa é bastante complexa. Com o ETF, o processo fica muito mais fácil. Para o investidor que atua no mercado secundário, é como comprar uma ação que representa uma carteira inteira de investimentos. Já no mercado primário, a gente pode ver o ETF como uma espécie de fábrica de cotas, onde os operadores são grandes instituições financeiras, que são os chamados APs. Esses APs são as instituições responsáveis por criar e resgatar as cotas do fundo, do ETF, de acordo com a demanda, abrindo espaço para uma competição saudável. Bom, e que tipo de ETF a gente pode encontrar hoje no mercado? Vários tipos. Eu vou destacar 3 principais categorias aqui, entre muitas aspas, de ETFs. Essa primeira categoria são os ETFs de índices de ações, que também podem ser separados por setor, região geográfica, temas e até tamanho das ações em relação ao mercado. Alguns exemplos desse tipo de ETF que replica índices de ações são o BOX11, que replica o índice Bovespa aqui da nossa bolsa, e o SPY, que replica o índice americano S&P 500. Uma outra categoria que a gente pode falar aqui de ETF são os ETFs de renda fixa. A principal vantagem desses ETFs é poder acessar vários títulos públicos e privados com prazos e perfis diferentes por meio de um único veículo, o ETF. Assim, fica mais fácil combinar a reserva de liquidez com alocações estratégicas ou manter ali uma duration, desejada ou o crédito. A gente tem que ver o ETF como um veículo de investimento, ou seja, um veículo para investir em ações, um veículo para investir em renda fixa, um veículo para investir em várias classes de ativos e ativos diferentes. E nessa toada, para fechar as nossas categorias aqui, a gente tem os ETFs de commodities e os ETFs de criptoativos. Os ETFs de commodities foram um grande destaque do ano passado, em 2025, com o destaque aí sendo para a commodity mineral, o ouro. Os ETFs de ouro tiveram o maior semestre de entrada desde 2020, na esteira do rally da commodity que a gente viu no ano passado, em meio a incertezas geopolíticas, incertezas de política monetária e, mais recentemente, também questionamentos sobre o papel do dólar no mundo. O ouro subiu, o ETF de ouro atraiu um monte de gente. Além de ouro, esse mercado de ETFs de commodities conta com outros instrumentos que podem te expor aos mais variados mercados, de mineração ao setor agrícola. Já na indústria de criptoativos, o surgimento dos ETFs marca uma fase importante para uma exposição regulada a esse universo. Basicamente, você pode realizar operações de compra e venda de ativos ao longo do dia sem ter que lidar com plataformas específicas de criptoativos ou carteiras digitais. Como eu falei, aqui a gente está vendo o ETF como um veículo para investir em diversas classes de ativos. Esses foram apenas alguns exemplos, mas você pode encontrar várias outras categorias de ETFs, como BDRs de ETFs, que são recibos que representam ETFs estrangeiros negociados aqui na Bolsa Brasileira. A gente também tem os ETFs Smart Beta, que eles são ETFs criados com base em modelos quantitativos. Eles replicam índices chamados fatoriais. Os ETFs aí que a gente fala de valor, qualidade, são os índices fatoriais. E a gente também tem os ETFs da nova geração. Eles são voltados para objetivos específicos, usando estratégias de renda por opções ou com proteção parcial contra quedas, os Buffer ETFs, por exemplo. Pois é, gente, os ETFs cresceram tanto que o mercado passou a contar com diversos novos formatos.
Mas para investir em ETFs, assim como qualquer outro veículo de investimento, você precisa saber os custos envolvidos, né, para esse veículo. E quando a gente fala de ETF, não é só a taxa de administração que tem em qualquer fundo. O custo total de investir nos ETFs também passa por custo de negociação, que é o que a gente chama os spreads, além de pequenos ajustes de preço no dia a dia. Por isso, é super importante se atentar a qual ETF você está olhando. Às vezes eles podem replicar o mesmo índice, mas ter custos diferentes. Por exemplo, o spread, que é a diferença ali que vai ficar, né, para a gestora desse fundo, pode ser maior com uma e menor com outra. Por isso, é super importante olhar esse detalhe também. Em termos de tributação, o imposto sobre essas aplicações no Brasil varia de acordo com o tipo de fundo. Como o ETF é um veículo, vai depender do que tem lá dentro. Para os ETFs de renda variável, como os de ações e criptoativos, a regra é que primeiro se tenha lucro com a venda, assim como acontece nas ações. A partir disso, qualquer que seja o valor, o lucro é tributado em 15% nas operações comuns e 20% em day trade, igual para ações. Já para os ETFs que distribuem proventos, a tributação sobre os rendimentos, de 15%, é recolhida na fonte. Já no caso dos ETFs de renda fixa, o total do imposto é calculado a partir da composição da carteira desse ETF. O imposto dos ETFs de renda fixa é também retido na fonte, não tem come-cotas, que nem tem fundos de investimento que não são negociados na bolsa, e também IOF, o que pode ser uma super vantagem. E quando a gente está falando de BDRs de ETFs, a tributação segue as mesmas regras da renda variável no Brasil, sem isenção de imposto e com lucros tributados em 15% para a operação comum e 20% para day trade. E isso também vale para as BDRs de ETFs de renda fixa, ou seja, a diferença está no imposto sobre os dividendos, que são tratados como rendimentos do exterior e são retidos na fonte. A gente montou uma tabela com um resumo prático de todas essas regras. Tá aí na tela para você. Nesse vídeo, você viu que os ETFs não são apenas uma tendência, eles vieram para ficar. Aliás, esse mercado tem se expandido graças a avanços regulatórios e o surgimento de novos produtos nas prateleiras mundo afora. Os ETFs se mostram mais estratégicos e hoje formam uma parte central na carteira do investidor. E a gente tá, claro, acompanhando esse mercado. E pensando no investidor que quer surfar a onda da evolução dos ETFs, a gente tem uma carteira recomendada dedicada a esse tipo de veículo de investimento, a Carteira Global ETFs, que traz uma alocação super diversificada, com renda variável, renda fixa, ativos alternativos e exposição a diferentes temas, regiões e ativos, tudo isso em linha com a nossa visão para o cenário no mundo e também para a alocação recomendada para o investidor lá fora. Então não deixe de conferir. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilhe o conteúdo para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Comenta também se você já investe em ETFs. Até a próxima e bons investimentos!